Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade de vocês, mal posso esperar para encontrar com vocês de novo. Bom, hoje a gente vai ver mais uma história incrível da vida de Jesus, enquanto ele estava andando aqui na Terra. E a gente vai ver essa história que tá escrita pra gente lá em João, capítulo 11, tá bom? A gente vai ler alguns versículos e a tia vai contar a história que tá escrita aqui pra vocês, tá? É uma história muito interessante. Antes da gente começar a ler esse texto aqui da história de hoje, eu vou contar uma coisa que vem antes disso, tá bom? Jesus tinha 3 amigos que moravam em Betânia. Então, olha aqui no nosso mapa. Lembram do nosso mapa? A gente já viu ele algumas vezes. Aqui tá Betânia, tá vendo? Olha, Betânia ficava mais ou menos perto da onde? De Belém, que é onde Jesus nasceu, né? E ficava perto de Jerusalém, que era onde tinha o templo, lembra? Que o povo ia pelo menos uma vez por ano, quem morava longe ia pelo menos uma vez por ano na festa da Páscoa. Lembra, ó? Betânia ficava mais ou menos aqui perto, tá bom? E aqui em Betânia, Jesus tinha 3 amigos, tá? Eles eram irmãos, que eram o Lázaro, a Marta e a Maria. Não é a mesma Maria que é mãe de Jesus, essa é outra Maria. Sabe quando as pessoas têm um nome igual? Então, aqui ela tinha um nome igual, mas não é a mesma, tá bom? É outra pessoa. O Lázaro, a Marta e a Maria, eles eram irmãos e os 3 moravam aqui em Betânia. Eles eram amigos e Jesus, você sabe que ele e os discípulos viviam viajando, certo? Então, eles não tinham uma casa, assim, é claro, eles tinham família, tal, mas eles, assim, eles viajavam muito, eles não tinham casa em todos os lugares que eles viajavam, então eles dependiam muito de pessoas deixarem eles dormirem na casa deles, se hospedarem, sabe? Como visitas. E lá em Betânia, Jesus e os discípulos costumavam ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era comum eles ficarem lá e acabou que eles se tornaram muito amigos. Tem um episódio, a gente vai conversar melhor sobre essa história mais pra frente, tá bom? Mas só para vocês saberem, de uma vez que Jesus estava lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, e a Marta estava desesperada, correndo de um lado para o outro para preparar comida, preocupada com os hóspedes, com as visitas, tal. E Jesus estava pregando naquela hora. E a Maria, ela resolveu sentar e escutar o que Jesus tinha para falar. E aí, primeiro a Marta achou ruim, ficou pensando assim: nossa, a Maria não tá me ajudando. Mas depois Jesus explicou que a Maria tinha escolhido fazer uma coisa muito importante, que era ouvir o que Jesus tinha para falar. Então, Jesus ia com frequência ali na casa deles, sempre que passava por lá, pela cidade deles, eles eram muito amigos. Mas hoje a gente vai ver que aconteceu uma coisa que foi um pouco triste para aquela família, tá bom? Lázaro ficou doente, muito doente mesmo. Você já viram uma pessoa doente? É triste, né? Ainda mais se a pessoa tá bem doente, bem ruim. Não doente tipo gripe. Ele tava com uma doença muito forte, assim. As pessoas achavam que ele ia morrer. E aí, Marta e Maria mandaram alguém ir avisar Jesus, porque elas conheciam Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, que ele era poderoso, e elas mandaram alguém ir lá avisar Jesus e dizer para ele vir ver Lázaro. Mas aí, olha só, olha na sua Bíblia o versículo 4, tá bom? Abra sua Bíblia aí e acompanhe o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade é doença, essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha só, igual semana passada, vocês lembram da história de semana passada? Do cego que Jesus curou usando um pouquinho de lama?
Lembra toda a confusão que os fariseus fizeram? Lembra da história da semana passada? Muito bem. Igual na semana passada a gente viu os discípulos em dúvida porque aquele homem era cego e falando que não entendia tal, e Jesus explicando que aquele homem era cego para manifestar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus, para Deus ser conhecido, aqui é a mesma coisa. Jesus falando que aquela doença também era para a glória de Deus, para as pessoas conhecerem que Jesus era o Filho de Deus. Olha só, tudo que acontece é para glorificar a Deus, nada sai do controle de Deus. E a Bíblia conta pra gente que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, eles eram amigos. Só que acontece que Jesus não foi correndo ao lado de Lázaro, não foi. A Bíblia conta pra gente que ele demorou. Olha só, no versículo 6 fala que Jesus demorou 2 dias onde ele estava, na cidade que ele estava. E aí depois Jesus conversa com os discípulos, ele fala que eles iam lá para a Judéia, não sei o quê, e aí os discípulos ficam preocupados porque tinha pessoas lá na Judéia que queriam matar Jesus. Tinham muitas pessoas que seguiam Jesus, que gostavam de Jesus, mas tinham muitas pessoas que não gostavam de Jesus. Jesus já tinha gente que tinha tentado matar Jesus, muitas pessoas queriam matar Jesus, então era complicado. Mas Jesus falou que eles tinham que ir para lá. E aí, nisto, Jesus avisou os discípulos o seguinte. Olha lá no versículo 11. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Quer dizer, falou mais uma coisa. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E aí os discípulos acharam que Lázaro tinha melhorado. Tipo assim, o Lázaro tá só dormindo. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. E aí, quando a gente lê no versículo 14, olha o versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus não estava falando que Lázaro estava dormindo normal. Jesus estava avisando os discípulos que Lázaro tinha morrido. Ué, como Jesus sabia disso? Porque Jesus é Deus. Jesus é onisciente. Lembra dessa palavra? Quer dizer que ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo. E Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, olha só. Mas nada sai do controle de Deus. E Jesus tinha um plano para isso, tá bom? E aí no versículo 15, Jesus fala para os discípulos: E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Quer dizer, Jesus está falando assim, ó. E eu fico feliz que isso aconteceu, porque isso vai ajudar vocês, discípulos, a crerem em mim, a acreditarem em mim. Olha só, para a glória de Deus, certo? E aí, depois o texto continua contando pra gente que quando eles chegaram lá em Betânia, que era a cidade deles, lembra Betânia? Lázaro já estava morto, tinha 4 dias. 4 dias. E tinha Maria e Marta estavam muito tristes. Lógico, era o irmão delas. Elas estavam muito tristes. E que tinham pessoas lá para consolar. E elas estavam muito tristes. E quando Marta soube que Jesus estava chegando, Marta foi correndo ao encontro de Jesus. Maria ficou sentada na casa dela, mas Marta foi falar com Jesus. Como será que foi essa conversa? E agora, gente, foi uma conversa muito especial. Porque quando Marta chega para falar com Jesus, olha o versículo 21 na sua Bíblia. Olha aí. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta sabia que Jesus era poderoso e podia ter curado Lázaro. E ela falou: Jesus, se o Senhor tivesse aqui antes. E aí, lá no versículo 23, Jesus fala para Marta: Teu irmão há de ressurgir. Quer dizer, seu irmão vai ressuscitar, Marta. Mas aí a Marta não entendeu isso. A Marta achou que Jesus estava falando assim: quando fosse os últimos dias, sabe? Quando eles fossem para o céu, lá Lázaro ia estar vivo. Mas não era isso que Jesus queria dizer. E aí Jesus responde
Um versículo muito, muito importante que a gente tem que saber, tá bom? Lá no versículo 25, olha o que Jesus fala, que coisa maravilhosa. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nossa, parece confuso, não é? Mas não é confuso, eu vou explicar para vocês. Jesus estava falando para Marta que ele podia dar uma coisa melhor do que essa vida que a gente tem aqui agora. Jesus pode dar para nós a vida eterna, uma vida eterna perto de Deus, uma vida eterna com Jesus. É verdade, o nosso corpo, ele morre, a gente vai morrer, isso é verdade. A gente não precisa ter medo da morte se a gente crê em Jesus. Olha, é isso que ele está falando aqui. Que ele é a vida e quem crê em Jesus, quem acredita em Jesus, mesmo que morra, mesmo que o corpo morra, vai viver eternamente na glória junto com Deus. Olha só. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Olha só que maravilhoso que Jesus estava falando. E aí Marta falou que crê no Senhor, que crê em Jesus. E ela fala que ela crê que Jesus é o Filho de Deus que tinha que vir no mundo para salvar os nossos pecados. Que maravilhoso! É isso que a gente tem que crer também, que Jesus é o Filho de Deus que veio no mundo para perdoar os nossos pecados e que por isso a gente não precisa ter medo da morte, porque se a gente crê em Jesus, a gente vai viver eternamente no céu, na glória, junto com Deus, tá bom? E aí, depois disso, Maria foi se encontrar com Jesus, tá bom? E aí Maria foi falar com Jesus. Maria estava muito triste, muito triste. E os outros judeus, as outras pessoas que estavam lá com Maria e Marta, tipo, consolando ela, sabe? Foram junto com ela porque acharam que ela estava indo no túmulo, chorar por Lázaro. Enfim, e quando Maria encontrou com Jesus, foi outra conversa muito interessante. Maria chegou e falou a mesma coisa que Marta. Olha lá. Olha lá no seu versículo 32, ó. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, quer dizer, se atirou nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu Maria chorando, as outras pessoas chorando, e Jesus amava Lázaro, era amigo dele, sabe o que a Bíblia fala pra gente? Olha o versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou também, porque Jesus, ele nasceu como um ser humano aqui. E ele também era amigo deles, ele sabia que eles estavam sofrendo, sabia que Maria e Marta estavam sofrendo. Jesus não era insensível. Ele tinha sentimentos e ele entendia o sofrimento das outras pessoas. Jesus entende o seu sofrimento também, o nosso sofrimento. Quando a gente está triste, quando a gente está sentindo coisas, Jesus entende as coisas que a gente está sentindo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Jesus falou para eles irem até o túmulo de Lázaro. Embora algumas pessoas do povo estivessem pensando assim, nossa, mas se ele podia curar um cego, ele não podia ter curado Lázaro, tananá, tananana. Claro que Jesus podia ter curado Lázaro, mas o plano dessa vez era diferente, o plano de Deus era diferente. As pessoas não estavam entendendo. Então eles foram até o túmulo, tá vendo? O túmulo naquela época era diferente, era numa pedra, tinha uma pedra tapando a entrada, era diferente. E aí eles foram até o túmulo de Lázaro e Jesus mandou tirar a pedra da frente. Marta ficou meio preocupada porque fazia alguns dias já, 4 dias que Lázaro estava morto, ele devia estar cheirando mal, enfim. Mas mesmo assim, Jesus pediu para tirar a pedra do caminho. Então eles tiraram a pedra do caminho. E aí aconteceu uma coisa muito, muito, muito legal. Jesus virou pro túmulo assim, né? E falou bem alto pro Lázaro sair de dentro do túmulo. O que vocês acham que aconteceu? Ele mandou um morto sair de dentro do túmulo. Mas era Jesus falando, né?
Jesus é Deus e quando Jesus fala, as coisas acontecem, porque ele é todo poderoso. E aí o que que aconteceu? Lázaro saiu de dentro do túmulo. Vocês acreditam nisso? Lázaro realmente voltou à vida. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez um milagre. Jesus é onipotente, ele tem todo o poder e ele ressuscitou Lázaro. E isso serviu para que pessoas crescem em Jesus, que ele era poderoso, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus e que ele estava ali para cumprir uma promessa de ser o nosso Salvador. Então, essa é a história que a gente tinha para hoje, tá bom? E espero que vocês tenham uma boa semana. A tia tá com saudade de vocês, tá? Um beijo para todos.